mandando mensagem. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Ao vivo. Parece que estamos ao vivo. Isso. Então tá beleza, vamos começar. Estamos aqui ao vivo, conversando, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Betão e eu. E nós estamos nos encontrando aqui nesses tempos de pandemia, cada qual ajuizadamente confinados, isolados, mas na Congelou? Acho que congelou, não? Para mim aqui congelou também. Congelou também. Então vamos aguardar ela voltar. É muita gente numa live. Nossa. 3 pessoas? Não é? Peraí. Margarida pediu 1 minuto. Caiu a conexão, voltamos. Perfeito. Voltamos? Voltamos. Nossa. Bonito seu artesanato aí, Bia. Ah, lindo, não é? Eu tenho uma... Eu adoro bonecas artesanais. E vou... Por onde eu ando, eu trago uma comigo. Acho que essa daqui é lá do Vale do Jequitinhonha. Gosto bastante. Tem uma coleção de bonecas artesanais. Depois eu te conto. Tá. Olá, Margarida. Oi, gente. Oi. Então vamos lá. Vamos lá. Estamos ao vivo de novo? Estamos. Estamos ao vivo de novo? Agora a Bia que sumiu. Você está aí, Betão? Oi, Bia está aí. Eu estou aqui. Vocês estão me vendo? Eu estou te vendo. Você está aí, eu também estou aqui. Oi. Betão, você está aí, Betão? O Betão não voltou ainda. Você está aqui? Então vamos começar, gente. Começar de novo, né, gente? Porque caiu. Então, o nosso pessoal que está nos acompanhando aí, gente, é porque tem hora que a tecnologia nos deixa órfãos. Mas nós estamos aqui nesse tempo de coronavírus, lutando. Agora o som está bom? Todo mundo está ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora bem. chegou todo mundo. Então, eu vou pedir para começar com vocês. Vou pedir a Bia. Está ouvindo bem? Bia, então você podia, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, da qual o Betão é o vice-presidente, começar falando conosco sobre a situação hoje da educação em Minas Gerais. Bem, Margarida, primeiro eu queria agradecer a gentileza do convite, é muito significativo, né? Você tem uma grande atuação, militância, eu me senti muito honrada. Quero cumprimentar o Betão, meu colega de bancada, né, e de comissão de educação, aí o primeiro ano, 2019, trabalhamos bastante na comissão de educação, com muitas iniciativas. Iniciamos 2020, a partir do dia 14, 15 de março, já com uma mudança de dinâmica, né, interna da Assembleia Legislativa, sem audiências públicas, sem atividades externas, estamos trabalhando remotamente. Eu acho, Margarida, Betão, a nossa grande
dificuldade hoje, ou a grande questão que o governo tenta nos impor, é a necessidade de uma tentativa de volta à normalidade, ignorando, na minha opinião, tudo que representa a pandemia do coronavírus. Então, desde que as aulas foram suspensas em março, que nós estamos lutando contra essa ideia do governador de volta à normalidade. Ele passou 3 dias desse primeiro período de suspensão de atividades pregando uma volta remota, parcial das atividades escolares. Nós conseguimos dialogar com vários atores da sociedade, conseguimos que isso não acontecesse, mas o governo do estado ele persiste nessa ideia de tentar uma normalidade, dando a falsa ideia de que seria possível o retorno de atividades escolares. Então, é nesse contexto que o governo publicou um retorno. Primeiro, as pessoas estavam de recesso, né? Educação de recesso e aula suspensa. Então, ele publicou um retorno de parte da categoria, encerrando o recesso dessas pessoas, que é exatamente o setor administrativo, que seria no dia 14 de abril, para, na sequência, que seria amanhã, o retorno dos professores e as atividades escolares voltariam, segundo o governo, remotamente. Essa ação do governo, uma reação nossa, foram 20 deputados estaduais, 9 federais, nós 3 que estamos aqui assinamos, e fizemos a provocação ao Ministério Público do Estado, e também saímos provocando todas as instituições que têm o dever de zelar pelo direito da criança, do adolescente, pelas comunidades escolares. O Ministério Público, no final, fez uma recomendação ao governo do estado, reconhecendo a importância do isolamento social, reconhecendo que o estado não tinha se preparado para esse retorno. Esse retorno era um retorno de 50 mil pessoas, no mínimo, né? Claro. A maioria presencialmente. E na quarta-feira, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça acatando um pedido do Sindiúti, e aí, então, concedendo uma liminar no mandato de segurança, que foi impetrado pela entidade, suspendendo essa deliberação do governo, que foi através desse comitê extraordinário em relação ao Covid-19, ao coronavírus. Sim. O que nós estamos enfrentando agora, para finalizar, é um jogo, uma disputa de opinião pública. Nós sabemos que o governo Zema ele se alinha muito ao governo Bolsonaro. Ele não assinou a carta dos governadores. Um outro movimento anterior dos governadores ele não participou. Ele foi a Brasília e voltou com um discurso de flexibilização do isolamento. Então, assim, existe hoje, por parte do governo, uma disputa de opinião dizendo que é possível a retomada das atividades escolares remotamente. Não, não é possível. Se você conversar com um diretor de escola que conhece e que será honesto, né? E sabe da realidade da sua comunidade, sabe que a sua comunidade... primeiro que a educação à distância ela é impraticável na educação básica, né? A educação à distância é uma coisa que ela é suplementar, ela não é algo que pode fazer parte da estrutura de ensino da educação básica. Segundo, que primeiro, acho que conceitualmente é isso, né? Assim, do direito à educação. A educação à distância viola o direito à educação. E segundo, vai ser uma hipocrisia. É o governo dizendo que está fazendo, as pessoas acreditando naquilo que não está acontecendo, porque não existe materialidade, condições estruturais, financeiras das famílias e condições de acompanhamento de qualquer modalidade de educação à distância. Mas mesmo essa educação remota, para realmente finalizar, existe quebra de isolamento social. Não é? Nem todos os profissionais terão condições de, da sua casa, prestarem o serviço. Existe entrega de material, apostilas, materiais que estariam sendo feitos pelo governo do estado, e a entrega, então, já é uma quebra de isolamento. E tem uma coisa que ela é muito... Bom, estou tentando achar o melhor adjetivo, Margarida, mas assim, nós estamos com bons indicadores, nós
não estamos com o sistema de saúde completamente em colapso, porque nós tivemos medidas preventivas. Exato, exato. E agora eu vejo as pessoas usarem as medidas preventivas justificativa para a flexibilização do isolamento. É de uma ignorância, achei a palavra, é de uma ignorância sem tamanho, porque foram as medidas que nos fizeram chegar até aqui com um número não tão elevado de mortes e não tão elevado de colapso até o momento do sistema de saúde. Então, significa que o isolamento deu certo. E o resultado do isolamento não pode ser justificativa para flexibilizar. Claramente, claro. Muito bem dito. Na verdade, esse gesto do governo Zema, que é um gesto de alinhamento político com o governo Bolsonaro, como a Bia observou com muita propriedade, o Zema é o único governador dos grandes estados, grandes assim, que tem maior relevo demográfico, econômico no Brasil, que não subscreveu a Carta dos Governadores, fazendo críticas e cobranças ao Bolsonaro pela sua incapacidade de coordenação dos esforços governamentais num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo, da morte, do risco de morte pela pandemia. Acho que a Bia foi muito precisa. Não se pode tratar a educação à distância como sendo uma coisa banal. Primeiro, porque não há infraestrutura disseminada nas comunidades ou nas escolas ou nas casas dos professores que garantissem que uma educação ministrada pelos meios eletrônicos fosse eficiente ou suficiente nesse momento, especialmente no que diz respeito à educação básica, onde o contato presencial é absolutamente fundamental. Então, nós estamos jogando com as vidas das pessoas. Isso não é apenas irresponsável, isso é criminoso. Nós podemos vir ainda a lidar com números assustadores, números que podem caracterizar um genocídio devido a esse desapreço do governo Zema em acordo com Bolsonaro pela vida humana. Beton, você que é como nós, professor e vice-presidente na Assembleia Legislativa da Comissão de Educação, como você vê essa afronta aos direitos das pessoas, aos direitos dos trabalhadores, aos direitos dos estudantes, com esse assodamento, essa precipitação do governo Zema? Bom, oficialmente, boa tarde, então, Margarida, boa tarde, Beatriz. Eu tive um problema de conexão aqui, tivemos que mudar de aparelho, né? Então perdi um pouco aí no início da fala da Bia. Mas a impressão que eu tenho é que é querer mostrar um determinado tipo de serviço que nós não temos condição no Estado e na grande maioria dos municípios, se não na sua totalidade, de oferecer o teletrabalho. Né? Nós discutimos isso há pouco tempo na Assembleia Fiscaliza. A intenção que me parece é mostrar, né, algum tipo de serviço, talvez para o chefe do executivo, por parte da Secretaria de Educação, mas que vai apresentar, vai ter todo tipo de dificuldade. Aliás, até mesmo nas escolas privadas, viu, Margarida? Eu sei. Que está acontecendo uma verdadeira barbaridade. As escolas infantis, né, muita reclamação que chega nos sindicatos professores de Juiz de Fora, porque o sindicato também está trabalhando home office, então o pessoal atende as ligações telefônicas. As escolas, as pequenas escolas, né, as infantis estão demitindo os professores, mas das grandes escolas, onde há uma condição, nem para todos os alunos, mas há uma melhor condição para se realizar o teletrabalho, né, o que nós estamos recebendo é que tem professores e professores trabalhando de 10 a 12 horas por dia, fazendo as conferências, né, os seus vídeos, sendo que esses professores têm uma carga horária, muitas vezes, de 6, 8 ou 10 aulas por semana, e tendo que trabalhar 10 horas por dia para poder estar atendendo a essa demanda, né, que está sendo patrocinada por algumas escolas privadas. Então, assim, é uma situação
que nós, da educação, nós vamos ter que nos debruçar sobre ela, porque o ano letivo ele vai acabar sendo empurrado, né? Claro. Como acontece muitas vezes na universidade, você que foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, já deve ter convivido muito com isso, que o ano letivo de um determinado ano terminou no outro, né? E isso foi se resolver 2 anos depois, né? Obviamente que as crianças, os adolescentes não podem ficar sem a aprendizagem, né? Sem as aulas, mas nós vamos ter que saber trabalhar, né? Com o tempo, né? Desse período de aulas, para poder garantir, né? A educação para o pessoal. Eu acho, inclusive, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. O PT, na Câmara Federal, está entrando na justiça com outros partidos da oposição para adiar o Enem. Porque como nós temos um idiota, um desqualificado no Ministério da Educação, dentro dessa situação que a Beatriz mencionou, vamos fazer de conta que está tudo normal, ele defende que o Enem esse ano aconteça como em todos os anos, sem nenhum problema, porque as pessoas podem recorrer à educação não presencial, podem estudar por conta própria. E, na verdade, o Betão acho que levantou uma questão do lado dos professores. Eu quero te falar sobre uma outra perspectiva, que é do lado das famílias. As famílias estão doidas com essa questão da educação à distância, que elas também não estão preparadas para isso. Tá certo? Então, nos colégios particulares, em que essa metodologia está sendo adotada até por conta de justificar a cobrança de mensalidades, que de resto deveria mesmo acontecer, então os pais e as mães estão enlouquecidos, porque eles também não estão preparados para lidar com essa circunstância. Então, é uma situação completamente diferente, completamente atípica, e isso requer de nós muita imaginação, muita capacidade, e, de todo modo, nós não vamos abrir mão do respeito aos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, e o respeito às próprias crianças, que merecem uma educação de qualidade. O que vocês estão pensando, Bia, de encaminhar na Assembleia Legislativa para lidar com esse tipo de... Eu sei que vocês já têm um movimento de resistência, mas já há alguma proposta para permitir que, num cenário pós-pandemia, nós tenhamos algum tipo de recuperação do ano letivo? O que vocês estão pensando fazer sobre isso? Eu acho, Margarida... Vocês me escutam? Eu coloquei o fone agora. Uhum. Sim? Estou ouvindo bem. Eu acho... assim, a primeira disputa de opinião é exatamente no momento que nós estamos enfrentando. É uma pandemia, nós nunca vivemos nada semelhante, nós nunca precisamos fazer isolamento social, nós nunca tivemos que dar uma resposta tão coletiva em relação a um problema de saúde, não é? O coronavírus ele só pode ser enfrentado em respostas coletivas. Exatamente. O isolamento social ele é um mecanismo de proteção individual, mas de proteção da minha família, de proteção dos meus vizinhos, de proteção das pessoas do quarteirão, do bairro, da cidade onde eu moro. Eu acho que esse é uma questão. Então, assim, é completamente novo, desculpa o trocadilho, né? Mas é completamente inédito o que nós estamos vivendo. Eu acho que a primeira questão é nós reconhecermos isso. Sim. Aquilo que não é essencial, no sentido de que se deixar de prestar agora trará um prejuízo irremediável, tem que ser prestado o serviço agora. É o caso das forças de segurança pública, é o caso dos trabalhadores, né, do serviço de saúde. Essas questões, elas são inadiáveis. Aquilo que puder contribuir para o isolamento, precisa contribuir. A educação faz parte disso. Claro. Então, assim, qual é o lugar da educação nesse momento? Eu acho que a Secretaria de Estado da Educação perdeu uma grande oportunidade de fazer desse momento um processo pedagógico em que conversasse, ou que seus professores conversassem de alguma forma sobre a pandemia, sobre o isolamento social, sobre tudo isso, né? Poderia ter... Eu não vi nenhuma campanha, lamentavelmente,
lamentavelmente, com o isolamento, eu estou vendo muita... Eu não via antes e não me fazia falta, mas eu acabo fazendo, estou vendo muito agora. Eu não vejo campanha do governo do estado, né? O secretário de saúde, quando foi à Assembleia Legislativa, falou que as pessoas que quiserem, que as informações, esclarecimentos estão no site, ou seja, é preciso que a pessoa busque a informação no site do governo do estado. Então, acho que a secretaria perdeu uma grande chance pedagogicamente de conversar com a população sobre esse momento. Acho que não era o que o governo queria fazer, então por isso não foi feito. Nós temos uma cultura de ano letivo, cabe no ano civil. Então, quando termina o ano de 2020, tem que ter terminado o ano letivo. É uma questão cultural. Claro. Ela não tem que ser uma regra. Claro. E nós temos uma outra cultura de que qualquer interrupção tem que ser imediatamente reposta. Uma falsa ideia que a imediata reposição traz a qualidade da educação. Então, a gente vem com algumas bagagens, né, do modo de fazer que não cabem nessa pandemia. Então, acho que entender que o que é inédito nunca aconteceu, precisa de outras respostas, nos ajudaria muito nesse momento. Então, o que eu acho que agora é preciso é reforçar o isolamento social. Nós estamos diante de um presidente da República que defende a quebra do isolamento. Isso é muito grave, porque quando eu defendo a quebra do isolamento, eu estou defendendo que as pessoas sejam contaminadas, que as pessoas morram, que tem um colapso do sistema de saúde. Só isso. E qualquer pessoa que defenda flexibilizar o isolamento está defendendo a morte, está defendendo o fim do SUS, está defendendo uma contaminação sem precedentes e de forma que o Estado não tenha que ter a obrigação de atuar. Então, acho que o momento, se as autoridades de saúde nos disseram que é isolamento, porque é outra questão também, né? Eu estou vendo muito prefeito por aí, eu estou vendo muita gente dando palpite sem conhecer. Eu só dou opinião depois de estudar muito e não me atrevo a dar opinião na área que eu não domino. E estamos vendo acontecer. Né? Então, por exemplo, o comitê extraordinário aqui no estado é um comitê político. Ele não é um comitê que tem a participação da ciência, pesquisa, de autoridades de saúde que podem orientar o governador. O governador está se orientando, está sendo orientado por posições políticas, no momento em que a situação deveria ser uma orientação de cientistas, autoridades de saúde, para que nós possamos passar da melhor maneira por essa pandemia. Mas voltando ao seu questionamento inicial, agora é o isolamento. Então, a gente ainda está nessa disputa de opinião. Eu tenho conversado muito, muito fora de Belo Horizonte. Não é uma unanimidade o isolamento. É um pouco assustador quando a gente se depara com isso. Muitas pessoas ainda não acreditam que o isolamento é tão necessário quanto de fato é. Então, a educação poderia ter contribuído nesse esclarecimento à população. Passado o isolamento, o correto será que as secretarias de municípios, né, da educação e a Secretaria de Estado reorganize o tempo da escola. Porque também não dá para fazer uma correria colocando sábado, domingo, feriado, matando os meninos de estudar, matando os profissionais da educação e do trabalho, uma situação que ela é opressora e que não garante e não devolve educação de qualidade. Então, o que nós precisamos era ter um gestor que tivesse essa consciência do isolamento social, que não fizesse da categoria a sua inimiga, porque essa é uma coisa que está me incomodando muito, muito. Todo mundo que pensa diferente do governo se torna inimigo dele, né? Então, se eu questiono o isolamento, eu já não sirvo. Se eu questiono a teleaula, eu já não sirvo, porque só serve a posição do governo, né? Então, trata o outro como inimigo, isso não dá certo. Qualquer coisa dá certo quando as pessoas se envolvem na sua elaboração. A categoria não foi envolvida em nenhuma elaboração de política que está sendo implementada e é preciso o envolvimento dela. É quem está na sala de aula que sabe a realidade da sala de aula. Então, passado o momento, quando as autoridades sanitárias nos disserem, olha, vamos fazer a transição, é possível retorno de atividades, tais, e quando disserem a educação, reorganizar o tempo escolar. O Enem foi justificado pela secretária como uma justificativa para retorno das atividades. O Enem pode ser adiado,
Vai O Enem ser pode ser adiado. adiado quantas vezes forem necessárias, né? Já teve um adiamento, quantas vezes forem necessárias, porque o Enem tem que ser feito no momento em que a gente tiver retorno de uma normalidade. Claro. Não é hora de resolver, não é hora de preocupar com o Enem, é hora de preocupar com a proteção à vida. Estudante morto não faz Enem, né? Quem morrer não vai para a universidade. Então, eu acho que o que nós precisamos é a responsabilidade de gestores de compreenderem que a educação se faz com quem está na sala de aula. Isso. Que esse é um grande conflito que a gente tem. É muita gente dando palpite na educação, é muita gente elaborando políticas sobre educação que não tem nada a ver com educação, que não sabe da realidade, que não escuta as pessoas que estão na sala de aula, que não sabem das condições efetivas de trabalho. Aí vira uma quebra de uma guerra, né? Vira aí uma guerra de quem derrota quem. Acho que a sua e esse não pode ser o caminho da educação. Então, eu acho... Muito bom. O que eu acho é que nós precisamos juntar todo mundo. A sociedade tem que vir para esse debate, as comunidades escolares têm que ser escutadas nessa construção e reorganizar o tempo escolar quando do retorno das atividades. Eu lamento, saiu uma entrevista agora do governador dizendo, mas nós acreditamos que ainda demoram 60 dias para o retorno das atividades. Nós quem? Quem que está dizendo isso a ele? Porque o comitê dele é político, não tem embasamento técnico. Ele não apresenta estudo de nada. Nada da opinião do governo tem estudo. O único que apresenta estudos e elaboração é a Secretaria de Saúde. Aí, tudo que a Secretaria de Saúde fala e orienta, o governo faz diferente, que foi exatamente o que nós questionamos a Secretaria de Educação quando ela esteve na Assembleia Legislativa. Então, assim, a gente tem que tirar essa ansiedade, porque é com isso que eles trabalham. O Bolsonaro trabalha com isso com a população, o Zema trabalha com isso com a população. Essa ansiedade dá volta à normalidade. É muito difícil ficar em isolamento. Quem, de fato, está cumprindo o isolamento não é uma tarefa fácil. As pessoas querem sair desse isolamento. A tarefa do gestor é cuidar da vida e dizer às pessoas que elas precisam permanecer nesse isolamento. Eu lamento muito que a gente tenha gestores tão irresponsáveis a ponto de acharem que é possível quebrar isolamento nesse momento. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. É ressignificar o tempo escolar com a participação das comunidades, com a participação dos profissionais da educação, fundamental, claro, que estão ali no dia a dia, para que a gente reorganize quando o isolamento social nos for dito que ele não é necessário. Ou for transitado, né? Houver uma transição. Eu acho que a Beatriz falou de uma forma extremamente apropriada. E o Betão tinha mencionado isso também. Nós estamos cansados de refazer calendários. O calendário escolar, bom quando ele coincide com o calendário civil. Mas o calendário escolar, como bem diz o nome, é escolar. Então, nós vamos ter, no tempo próprio, de refazer a nossa caminhada. Não acho que nós vamos fazer do mesmo jeito que fazíamos. Eu acho que o mundo pós-pandemia será diferente. Inclusive, práticas de sociabilidade, cuidados com a saúde, vão estar muito mais presentes no dia a dia, até porque, pelo que nós estamos ouvindo dos especialistas, essa é uma longa pandemia. Não é? Como a espanhola. A espanhola, que é, vamos dizer assim, a maior comparação que nós podemos fazer, que aconteceu no mundo há quase 100 anos atrás, em 1918, ela só, de fato, passou a ser superada em 1920. Foram 2 anos de espanhola. Então, digamos que agora nós estamos com a medicina mais avançada, temos tecnologias mais elaboradas, mas, de todo modo, nós vamos ter que pensar na saúde, na segurança da vida, nos empregos, na compensação da renda, como, aliás, os outros países estão fazendo. E eu queria, Betão, que você comentasse sobre essa grande questão que atravessa o discurso do Bolsonaro e do Zema também, que se nós fazemos isolamento e cuidamos da saúde, nós estamos destruindo a economia. Eu queria que você tratasse
dessa oposição que está sendo explorada no senso comum, no dia a dia. Margarida, e olha, eu pensando aqui, talvez nós não teremos mais condições de ter essas salas superlotadas que nós temos no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes com 45 alunos, né, Bia, que nós vimos lá naquela escola em Belo Horizonte, com aluno sentado a 20 centímetros de diferença do outro, praticamente encostado no quadro de giz. Né? Isso é uma realidade que não pode existir mais depois, não deveria existir, né? E agora, muito menos na hora que a gente conseguir voltar, que os professores, as professoras conseguiram voltar para a sala de aula, né? Mas e outra coisa, gente, lembrando que no Hemisfério Norte, o ano letivo, ele não é igual ao ano civil, né? Ele termina normalmente ali quando começa o verão, né? Em julho, agosto, né? E depois você começa novamente o ano letivo. Setembro por aí, né? Agora, é importante ressaltar que esse governo Bolsonaro, ele é um governo do capital, né? O cara que é relacionado aos financistas, né? Aos banqueiros. Ele quer proteger essas pessoas. O que ele solta de verba para ajudar os bancos sai de forma muito mais rápida do que para ajudar o trabalhador aqui no Brasil. Né? Um cara que estava propondo uma ajuda de R$ 200 por mês. Né? Se não é a oposição trabalhar lá e levar uma proposta de um salário para chegar pelo menos nos 600, que ainda é muito pouco, né? Tem vários países que estão ajudando com uma parcela muito maior. Né? Claro. O Lula já dizia dessa questão, inclusive, e outros economistas também, que nesse momento é hora de fazer dinheiro. Né? Você tem que botar a Casa da Moeda para funcionar para poder bancar a estrutura e os gastos que a gente tem que ter com a população. Né? E o Bolsonaro não está muito preocupado com isso. E aí leva uma discussão. E o Zema segue a linha do Bolsonaro. Né? A gente está percebendo aqui que ele está oscilando muito. Aliás, ontem mesmo, ou hoje, pela manhã, ele solta uma entrevista, um Twitter, né, dizendo que não vê nenhum problema do Bolsonaro ter participado de uma manifestação Eu vi isso. Que pede o fechamento do Congresso, o fechamento do STF. Ou seja, e ele adota aqui em Minas Gerais, no meu entendimento, uma postura muito parecida. Ele só não foi mais adiante, né, porque você tem as organizações sindicais, as organizações operárias, a própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Secretaria de Saúde, segurando, dizendo que tem que manter o isolamento social, porque senão eu acho que já estaria relativamente aberto. Né? E várias prefeituras também nós estamos com problemas, né? Estão relaxando, sofrendo muita pressão de lojistas, de donos de empresas, né? Aqui mesmo na vizinha, o Bar, você deve estar acompanhando, Margarida. Aí o decreto lá mandando os trabalhadores, os moveleiros, retornarem ao trabalho imediatamente, né? Começar um processo lá de abrir a indústria, né? Que é uma região onde os trabalhadores são extremamente explorados naquela situação que foi criada ali de polo moveleiro, em que se paga baixíssimos salários para os trabalhadores qualificados, e agora querem fazer com que eles retornem. Né? Eu acho que nós estamos acompanhando aquele processo ali, são 15 mil trabalhadores, tem fábricas ali, eu estive na porta de uma, inclusive na fábrica Bom Pastor, na época da campanha para estar dialogando com os operários, demitiram 580 trabalhadores só nessa fábrica. É uma fábrica de aproximadamente 1.000 trabalhadores. Então, assim, se a gente não tomar o cuidado, não colocar, não fizer esse tipo de discussão para alertar a população, conseguir ainda impulsionar os sindicatos, né, que os sindicatos foram colocados, estão com as mãos atadas praticamente. Né, mas a gente tem que ajudar a impulsionar essas organizações operárias para poder fazer esse enfrentamento, porque senão estão abrindo tudo e daqui a pouco nós vamos ver explodindo aí a situação. Você sabe que aqui em Juiz de Fora a gente estava com 10 leitos no João Penido, o Hospital Universitário abriu mais 8, né? Iam chegar mais 10 leitos no João Penido, aí o governo estadual mandou para um hospital aí em Belo Horizonte, né? E nós estamos chegando aqui próximo ao limite, né, de leitos e respiradores. Então nós vamos ter que tomar
muito cuidado para fazer esse enfrentamento, mas nós vamos ter que enfrentar. Né? Olha, eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui recebendo muitas mensagens, mensagens de apoio, manifestações de preocupação. Agora, ali, de nossa querida amiga Neila Batista, conhecida de todos nós, uma mensagem muito bonita, dizendo que, na educação, um elemento fundamental é exatamente ser capaz de lidar com o inusitado, com o inédito. Esse é, de fato, o grande desafio para qualquer aprendizagem e que leva ao desenvolvimento de virtudes como a resiliência, tão fundamental. Então, na verdade, esse momento excepcional e duríssimo seria uma grande oportunidade, como disse a Bia, para nós termos uma outra experiência pedagógica, ao invés de ficarmos aqui pensando, mas e a trigonometria? E a análise combinatória? E os continentes? As coisas que são estudadas e que podem ser estudadas a qualquer momento, sem que nós tenhamos nem que colocar a vida em risco e, menos ainda, ensinar às pessoas que a vida não vale nada, que a vida é menos importante do que a manutenção da situação econômica, injusta, inclusive, como ela é. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando aqui, que está fazendo essas manifestações. O Estevam aqui está lembrando uma coisa, que eu vou também introduzir aqui como polo para nós, pauta, para a Bia, para o Betão, que nesse momento, uma das coisas que nós vamos ter que brigar para pautar na Câmara, vocês sabem o que é? O Fundeb. Porque, de todo modo, esse ano, o Fundeb deixa de valer. E se ele deixar de valer, nós vamos ter na educação uma tragédia maior do que a pandemia. Nós vamos desarrumar de uma forma quase que irreparável o sistema da educação brasileira. Então, isso é uma coisa pela qual também que nós devemos aqui tratar e pedir a vocês, vamos forçar a Câmara a pautar a emenda do Fundeb para constitucionalizá-la e garantir que, nos próximos anos, nós tenhamos recursos como é indispensável para que a gente possa fazer educação de qualidade. Pedi à Bia para falar sobre isso, porque ela, inclusive, fez uma audiência pública importante com a Dorinha, que é a relatora, lá na Assembleia Legislativa. Não foi, Bia? Nós, em 2019, tivemos 2 iniciativas na Comissão de Educação, debatendo o Fundeb, e na última, que inclusive teve a comissão especial do Fundeb, né, da Câmara dos Deputados na Assembleia Legislativa, surgiu a proposta de, enquanto Parlamento Mineiro, nós nos posicionarmos. Assim surgiu a ideia da Carta do Parlamento Mineiro, que foi assinada por 67 deputados estaduais, todos os líderes de blocos, o presidente da Casa, a favor da PEC 15 e da sua imediata aprovação no Congresso Nacional. Nós tivemos a oportunidade de entregar essa carta ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Betão, a deputada Margarida, esteve conosco, também o deputado federal Rogério Correia, então nós 4 de Minas Gerais, além de outros deputados da própria comissão especial, demonstrando a importância para Minas Gerais que a PEC seja votada e que torne o Fundeb permanente. Nós buscávamos muito essa mobilização de forma presencial, né, atuando na comissão antes da pandemia, por entendermos exatamente a essencialidade do Fundeb e o impacto que o seu fim trará a estados e aos municípios. Né? Então, a importância do envolvimento dos municípios. E precisamos voltar a cobrar a sua aprovação, porque eu percebo, Betão, Margarida, todos que nos acompanham, que eles aproveitam a pandemia para instituir o seu projeto de governo. É o que eu tenho observado muito em Minas Gerais. Nós estamos enfrentando aqui fim de programas,
suspensão ou demissão de servidores em programas específicos, o governador volta a trazer a pauta da austeridade como única resposta diante da situação econômica do Estado, usou a pandemia para não fazer o pagamento integral do salário dos servidores, né? Então, eles utilizam a pandemia como uma forma de justificar o aprofundamento do projeto de Estado que eles defendem. Então, se tem alguém que acha, olha, não afundou, a pandemia mostrou que... Não, para eles, eles estão aproveitando a pandemia para aprofundar o seu projeto de Estado, alterando esse Estado que precisa ser garantidor de direitos para um Estado que não interfere em absolutamente nada, que diminui, que sai da vida das pessoas. Eu queria só rapidamente, Margarida, várias pessoas que participaram aqui conosco, tem algumas questões que eu queria esclarecer, 2 ou 3 rapidamente. Sim, várias pessoas falaram aqui sobre os contratos na educação. Eu tenho, Betão também, né? Nós temos uma militância sindical, então eu recebo muitas demandas. E eu já tinha recebido algumas demandas de fim de contrato durante a pandemia, durante esse período de recesso que as pessoas estão. Quando eu recebi a demanda, imediatamente eu fiz contato com a Secretaria de Estado da Educação e tive retorno de que a Secretaria não estava orientando a demissão de ninguém. Nenhum QI seria finalizado em função da pandemia. Então, assim, eu busquei muito saber de onde tinha surgido esse volume de questionamentos sobre fim de contrato, mas neste momento, a postura da Secretaria de Estado da Educação, claro que tudo pode mudar, né? A conjuntura está desmanchando aí no ar, mas a Secretaria de Educação me garantiu, eu tenho isso escrito, que não teria política de demissão, até porque uma política de demissão na rede estadual, gente, nós não estamos falando de 200 pessoas, nós estamos falando de 100 mil pessoas. O governador do estado que optar por uma política de demissão de 100 mil servidores, ele não termina o mandato. Não é? Assim, sendo bem prática, porque é o promotor do caos social, claro, de uma forma avassaladora, porque a gente tem um número muito grande, talvez Minas Gerais tenha o maior... um dos maiores números, né, de contratações temporárias. Então, eu tenho esse posicionamento... São 100 mil contratações temporárias? De Estado da Educação. 100 mil? Sim, 100 mais mil? de 100 mil, na verdade, né? 100 mil. Esse é um número. Então, assim, o Estado... Inclusive, dentro das pessoas não efetivas, nós temos diretores de escola, vice-diretores. Então, qualquer desligamento de servidores contratados tem impacto também na própria gestão, claro, né, das escolas. Então, eu queria era trazer fatos, porque, de fato, assim, a gente não pode trabalhar com o terror de fazer política, né? Pelo menos a gente não faz assim. Então, nesse momento, o que eu tenho da Secretaria de Educação é essa informação. E a gente vai monitorando, a gente vai identificando. Se tem alguém com algum problema, é importante procurar o sindicato, procurar os nossos mandatos, que nós também mediamos, atuamos. Né? Eu só não substituo o trabalho do sindicato, porque eu acho que ele tem uma importância vital numa sociedade democrática, né? Claro. Que é o que a gente está batalhando para que o Brasil continue, né? Sendo uma sociedade com democracia. Mas acho que esse é um esclarecimento correto. Assim. Então, quando chegar você, demissão de contratado, busque a fonte. Né? E se é algum gestor que está dizendo isso, ele tem que ser identificado e ele precisa ser que é possível fazer política através do terror, da chantagem, né? Então, várias pessoas perguntaram isso sobre contrato temporário, então eu quero dizer isso, não tem nenhuma deliberação da secretaria
Até agora eu tenho o contrário. Tá. Eu tenho uma postura do gabinete da secretária, né, que é quem eu corro atrás para questionar quando eu preciso, dizendo que não tem nenhuma questão. Chegou a sair um e-mail há um tempo atrás e rapidamente essa correspondência foi corrigida pela própria Secretaria de Educação. Então, Tá bom. é claro que a gente tem que se manter Bia, sempre você me alerta, permite? mas... Pois não, Claro. Betão quer falar. Bia, Vai lá, não, Betão. a Bia está tocando num ponto interessante aqui, que é a demissão de contratados. No Estado está desse jeito, mas muitas vezes em municípios, né, houve dispensa. Sim. Né? Nós acompanhamos o caso ali de Muriaé, que felizmente parece que voltou atrás, né, 380 professoras contratadas, né, que 280? 380, que foram demitidos, depois voltou atrás o prefeito. Mas que para qualquer município, é uma bobagem enorme fazer essa dispensa, né, porque os contratos temporários, eles depois têm que organizar todo um processo seletivo novamente, fazer exame médico, tem que fazer juntada de documento, né? E outra coisa, os contratados nas prefeituras, eles não têm acesso ao benefício de suspensão do contrato, porque eles estão vinculados à administração pública, como está acontecendo, por exemplo, na rede privada. Na rede privada, você tem a pessoa pode ter a suspensão, né, até 70% da carga horária, e ele vai receber uma parte da escola, outra parte ele vai receber do governo federal, até o limite vinculado ao salário-desemprego. Aqui não, na rede pública, se em qualquer município a pessoa foi demitida, vai ficar demitida mesmo, não vai receber absolutamente nada. Então, acho que foi pertinente, Bia, você lembrar dessa questão aí do Estado, né, dessa possível tentativa, mas que foi retirado, porque vai acontecer um processo, se ocorresse isso no Estado de Minas Gerais, de fazer a designação tudo de novo, que é um processo extremamente trabalhoso, que leva meses, né, para a pessoa poder depois se realocar. Né? Então, queria fazer essa observação. Obrigado, Bia. Bia, você falou que ia falar isso mais, mesmo, fica parecendo que é fácil demitir. Não, outra questão, então, assim, dos contratos temporários, eu queria esclarecer. O Betão trouxe muitos. Eu acho, sabe, Betão, assim, eu não deixei a minha veia sindical de lado depois que me tornei deputada. Eu acho que tinha que ser feito, era um cartaz dos prefeitos traidores do povo. Se todos os prefeitos começarem a fazer demissão, eles tinham que ter um cartaz. Prefeito promotor de desemprego na cidade, sabe? Porque é uma situação que ela é absurda, ela é desumana. Eu peguei uma mensagem de uma prefeitura dizendo assim, olha, nós estamos encerrando seu contrato para você ir lá buscar o auxílio emergencial do governo federal. Que isso, gente? Dizendo isso para professores. Que loucura, meu Deus. Quer dizer, é uma situação absurda. Eu tenho a mensagem, é uma situação que ela é absurda, ela é desonesta com o objetivo do auxílio emergencial, claro, não é a prefeitura a promover desemprego para as pessoas buscarem auxílio emergencial, né? Então, acho que essa questão de cada município a gente tem que estar atento, tem que ter denúncia, e eu acho que tinha que ter assim, traidores do povo, promotores de desemprego, sabe? Porque às vezes muita gente só entende essa linguagem, né, da exposição. A outra questão que tinha sido perguntado aí é do salário 13º. A gente está numa situação muito grave também, é o que eu acabei de dizer, né? O Zé usando a pandemia para justificar medidas que ele tem tomado. Eu quero retomar, porque isso faz uma interlocução com o debate do Fundeb. Educação tem dinheiro próprio e o governo pega o dinheiro da educação para fazer outros pagamentos. Então, todo mês que a educação não recebe o salário dela integral, não recebe o 13º, tem 50 mil pessoas da educação sem receber 13º em 2019 até hoje. As pessoas não receberam o seu salário completo do mês de março, não sabem que dia vão receber. A gente precisa pressionar. Aí sim, faz uma interlocução com o debate do Fundeb, porque sem Fundeb isso vai piorar, e também a discussão do dinheiro da educação ficar na educação. Eu e Betão somos coautores de um projeto de lei complementar, que é o de número 25, se eu não me engano, que torna mais rígida
a aplicação do mínimo constitucional em educação, inclusive com conta própria, que hoje não tem, esse é um problema, chega o dinheiro dos 25%, vai tudo para o caixa do Estado, e a gente apresentou uma proposta para tornar isso mais rígido, já foi aprovada em primeiro turno na Assembleia, e aí a gente está aguardando, né, quando nós sairmos do rito especial que nós estamos de votação na Assembleia, que a gente possa votar o segundo turno. Mas continuamos pressionando, questionando, já denunciei ao Ministério Público Federal, estadual, todos os órgãos, quando o Estado não anunciou a escala de pagamento. O que nós precisamos é também ver mecanismos, não é agora, mas ver mecanismos que façam com que essas instituições atuem, e atuem de forma autônoma em relação ao governo do Estado, porque isso faz falta, né? Você tem ali um deputado, um mandato, uma assembleia, um grupo de deputados que tem uma atuação muito propositiva, mas você tem outros órgãos que deveriam zelar pelo direito, zelar pelo mínimo constitucional, zelar pela Constituição. Então, a Constituição não sou eu, né? A Constituição é maior do que o indivíduo, né? A Constituição é um processo civilizatório e que você precisa ter garantidores a essa Constituição. E a gente precisa dessas instituições. A última pergunta do concurso de 2017 foi muito falada aqui nos questionamentos. Nós aprovamos um projeto de lei 1777 na Assembleia com uma série de diretrizes em relação ao enfrentamento ao coronavírus. Uma das diretrizes é a suspensão de todos os prazos relacionados ao concurso público. Foi aprovado, a lei já foi sancionada. Por quê? Porque nós estamos numa situação excepcional, nós não temos nem perícia médica funcionando, nós não temos superintendência fazendo atendimento presencial, não tem como ter nomeação de concurso, mas a gente está com um concurso em vigor que corre o risco dele perder a validade. Então foi aprovada essa diretriz e agora precisa de uma regulamentação do governo do Estado. Se eu não me engano, eu já apresentei um requerimento cobrando essa regulamentação por parte do governo do Estado, que precisa dela para garantir o concurso. É importante ter concurso em vigor, é importante que as pessoas sejam nomeadas e a gente está fazendo aí essa batalha em defesa do concurso público, né? A Thelma fez uma pergunta sobre a redução de alunos em sala de aula. Eu tenho um projeto a respeito, o Betão tem outro. Meu projeto, ele reduz o número de alunos por sala de aula, de modo que a gente tenha condições mais humanas de trabalho. Foi feito a partir exatamente desse trabalho que a gente constatou na Comissão de Educação e que a gente já sabia, porque a gente é da área da educação, da superlotação nas salas de aula. O Betão também tem um projeto que fala sobre isso, um outro aspecto, que a gente vai se complementando. Aí eu quero deixar um abraço para a Rosane de Cataguases, que está conosco, a Gina de Medina, Vale do Jequitinhonha, está aqui conosco, a Diliana e Neuzete de Belo Horizonte, que estão conosco, o Douglas, que falou das salas superlotadas, eu sou uma deputada que não tem uma base territorial, mas uma base que vem de plataformas, né, que é a questão da educação, serviços públicos, então fui votada no estado todo, mas eu quero hipotecar todo o meu apoio, porque eu estou vendo muita gente aqui da região, né, de Juiz de Fora em específico, quero hipotecar o meu apoio para que nós possamos ter uma cidade para todas, uma cidade que seja inclusiva. Eu assinei o manifesto da pré-candidatura, né, da deputada. Pré-candidatura pode falar, né, Margarida? Pode falar, pré-candidatura pode. Pré-candidatura da deputada federal Margarida Salomão, e eu desejo que, finalmente, Juiz de Fora tenha a honra de ter uma prefeita com a estatura da Margarida Salomão, porque a gente está numa crise que está tudo sendo colocado em risco, tudo sendo colocado em jogo, tudo sendo questionado. E nessa crise, a gente está vendo que, às vezes, a gente faz opções de gestores que nos deixam pior enquanto sociedade, né? Nós precisávamos dos melhores nesse momento. Lamentavelmente, a gente percebe em alguns municípios, em alguns estados e no Brasil que foram feitas as piores escolhas. Nós temos as piores pessoas no momento que o Brasil mais precisa. Então, isso também tem que servir de lição. Nós precisamos escolher os melhores ou as melhores para atuarem naquilo que é essencial, que é a vida do povo. E a vida do povo começa na cidade. Então, deixar aí o meu apoio.
já traduzido, né, numa carta que eu assinei, o Betão também assinou, para que Juiz de Fora tenha isso, que é importante, a melhor para administrá-la. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada aí pelo apoio. Eu falo mais, né, gente? Desculpa. Eu empolgo e vou falando. Não é bom para a live tanto tempo. Eu vou falar uma coisa com vocês, porque essa é uma notícia importante para vocês, são parlamentares, deputados estaduais e para todo mundo que está nos ouvindo aí. A Câmara votou uma liberação de recursos para os estados e para os municípios de FPE e de FPM para diminuir a crise. Então, quando disser que não vai ter recurso, que não tem recurso, não. Esses recursos estão garantidos por uma votação que a gente fez e que levou, inclusive, o Bolsonaro a declarar guerra à Câmara e ao Congresso, porque ele era contra a que fosse feito esse repasse. Mas nós sabemos que, nessa situação de pandemia, quem está fazendo a luta na linha de frente são os municípios, os estados. Por exemplo, em Belo Horizonte, quais são os hospitais federais que tem lá? Não tem. Você tem hospitais municipais e hospitais estaduais. Isso pelo estado inteiro. Então, eu queria dizer, porque eu acho que essa é um discurso recorrente, o estado está quebrado, é fato, e uma das formas, inclusive, que nós deveríamos enfrentar para superar essa situação é a Lei Candir, que o próprio Zema sempre teve muito pouco entusiasmo em fazer a luta para revogá-la. Se nós revogássemos a Lei Candir, nós teríamos certamente recursos adicionais, já de muitos anos, que poderiam, talvez, responder imediatamente a essa aflição dos trabalhadores de receber os seus salários atrasados, os seus salários parcelados. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar no período agora e depois na pós-pandemia. Nós estamos chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu queria passar, então, a palavra para o Betão, para ele se despedir, e depois para a Bia. Fala aí, Isso. Betão. Isso. E aproveitando essa discussão das verbas, né, lembrar que a receita tributária do Estado, em março de 2020, ele foi 5% superior de março de 2019. Né, e o coronavírus ainda não afetou a receita do Estado de Minas. Então, deixar de pagar um terço, 13º, é uma covardia, porque eles estão usando a pandemia como desculpa. Aliás, a pandemia vai ser utilizada como desculpa para retirar, né, os direitos dos trabalhadores. Né, estão sendo retirados agora. Provavelmente, no retorno, nós vamos ter muito problema com o salário de todos os trabalhadores, né, de todos os setores da iniciativa privada, né, e também aqueles da rede pública, que porventura tenham que forem desligados. Né? Ontem nós protocolamos um requerimento cobrando do Zema sobre a quantidade de recursos que está sendo enviado do governo federal para o Estado de Minas, né? Para que a gente possa estar divulgando isso também imediatamente e estar acompanhando esse processo. Então, é um quadro bastante complicado, como foi dito aqui, né? A primeira vez, pelo menos nas nossas gerações, né, que nós estamos passando por esse processo, já vivemos algo parecido, mas nada como essa situação atual. E eu queria te agradecer, Margarida. Eu e a Bia formamos uma boa dupla lá na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né? Temos também um outro companheiro lá, o professor Cleito, que é lá de Varginha, de outro partido, do PSB, né, que também atua afinado lá com a gente. Né? Aí nós temos mais 2 componentes lá da ala ideológica, que eles chamam, né, da direita. Oi, Betão. Betão, sumiu. Oi. Deu uma queda aí. Bia, você está ouvindo? Deu um problema qualquer. Eu estou ouvindo. Teve um problema aqui, uma ligação. Aí, Betão. Sabe o que é, Margarida? Não para de chegar a ligação de banco oferecendo empréstimo. É uma perturbação gigantesca
o dia inteiro. São 7, 8, nós temos que ver, inclusive, que solução dá a isso. Porque, inclusive, pessoas com DDD 32 falando com sotaque paulista, né? Oferecendo dinheiro aqui para empréstimo, né? Mas é isso. Então, a gente faz uma dupla muito boa lá na Comissão de Educação, Margarida. Nós estamos atentos, né? Tivemos presente lá junto com você e com o Rogério Correia em Brasília, para entregar aquele documento para o Rodrigo Maia. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso mais vezes, né? E a gente se encontrar, né, enquanto durar essa pandemia, se encontrar nos canais como esses aqui, para a gente poder estar trazendo a discussão para as pessoas aí que nos acompanham. Foram várias pessoas, né, a Idalina Franco aqui falando que nós formamos uma dupla perfeita da educação, Bia e Betão, né, a Margarida também. Então, nós vamos tocando. E, como a Bia falou, nós assinamos também um manifesto, né, que lança Margarida como pré-candidata à Prefeitura de Juiz de Fora. Juiz de Fora, que sempre deu a vitória para o Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais, está na hora de eleger uma pessoa também do partido, uma mulher, para estar comandando essa cidade. Então, um forte abraço aí para todas, forte abraço, Bia e Margarida. Obrigado, Betão. Bia, você dá uma palavra de despedida aí para o nosso pessoal. Oi, Bia. Bia. Margarida, eu queria agradecer a gentileza do convite, ainda cumprimentar o pessoal do sul de Minas que nos acompanham, Carangola, Viçosa, que estão aqui conosco, além de Belo Horizonte, muita gente conversando aqui conosco. Eu vi a Thelma ali dizendo, Betão, estamos sentindo falta de você na Câmara de Juiz de Fora. Eu falei assim, Thelma, você vai sentindo, porque o Betão é muito importante ele estar na Assembleia Legislativa, então eu sinto muito, deixa ele lá na Assembleia Legislativa, porque é isso, né? Política se faz com coletividade. Eu outro dia liguei de autorização para ela para eu copiar um projeto de lei que era de iniciativa também dela, né? Porque iniciativas coletivas são fundamentais, né? Assim, nós precisamos nos fortalecer nesse momento, e o coronavírus demonstrou que ninguém vai enfrentá-lo, ninguém vai vencê-lo, e a vida não vai superar a morte individualmente, mas por ações coletivas, fortalecimento do Estado para a proteção das pessoas. Exatamente. Então, fiquem em casa. Fiquem em casa. Acreditem que esse vírus mata, e nós precisamos dar a vida, precisamos cobrar de estados, prefeituras e do governo federal as condições de subsistência, de vida, para que as pessoas fiquem em casa. E a educação precisa ser mais do que o que estão tentando transformá-la em alguma coisa remota. Isso não é educação. Ninguém substitui a professora, ninguém substitui a relação professor-aluno, e nós precisamos fazer essa disputa de opinião na sociedade. Um forte abraço, contem com o nosso dato em todas as, né? As redes sociais são os melhores instrumentos onde a gente consegue dizer o que a gente está fazendo. Assembleia Legislativa, a gente não para, né? Assim, a gente está falando fique em casa, isolamento social, mas no isolamento a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa, requerimentos, projetos de lei, tática. Essa semana, amanhã, estaremos fazendo os questionamentos ao secretário da Fazenda sobre a situação de Minas Gerais. O nosso bloco parlamentar estará lá atuando, nossos líderes estarão lá atuando, e vamos construir cada vez mais uma política que esteja a serviço da vida, do bem comum, e da coletividade. Um forte abraço, Margarida, forte abraço. Saudade de vocês presencialmente, né? Um abraço virtual. Oi, gente, nós todos estamos com saudades uns dos outros, mas é fato que aqui na pandemia nós estamos descobrindo formas novas de conviver e de compartilhar. Neste momento, a recomendação é essa: fique em casa para derrotar a pandemia e prossiga na luta pelos meios remotos, por todos os meios, porque o Brasil vale a pena, Minas Gerais vale a pena, nós vamos superar esse momento e vamos superar valorizando a democracia, valorizando
as conquistas coletivas, valorizando a liberdade humana naquilo que ela tem de mais precioso. Não é o mercado, é, de fato, o nosso direito de sermos felizes. Quero agradecer a vocês, ao Betão, à Bia, e, com certeza, nós voltaremos a nos encontrar em breve. Uma ótima tarde e viva Tiradentes! É isso aí. Tchau! Tchau.